Capítulo 3. Amantes da Rotina. Pasadena, julho de 1999. Se você gostou desse conteúdo, por favor, não deixe de curtir e compartilhar para termos aí os próximos capítulos. Charles T. Munger, sócio de Buffett, não estava em nenhum lugar do Sun Valley. Os organizadores do Allen CEO nunca o convidavam. Munger não se importava com isso, pois Sun Valley era o tipo de evento ao qual ele quase pagaria para não ir. Seu cerimonial incluía agradar gente demais. Buffett era quem gostava de agradar as pessoas. Mesmo quando dava suas alfinetadas na plateia, ele fazia questão de continuar benquisto pessoalmente. Munger, por sua vez, queria apenas ser respeitado, pouco se importando se os outros achassem que ele era um filho da mãe. Ainda assim, na cabeça de muita gente, os dois eram quase idênticos. O próprio Buffett dizia que eram praticamente irmãos siameses. Andavam daquele mesmo jeito gingado, um pouco esquisito. Usavam o mesmo tipo de terno cinza que caía com dureza sobre seus corpos igualmente rígidos. De homens que passaram décadas lendo livros e jornais, em vez de praticar esportes ou trabalhar ao ar livre. Os cabelos grisalhos de ambos eram penteados para o lado. Eles usavam óculos parecidos, estilo Clark Kent, e uma mesma intensidade parecia vibrar em seus olhos. Buffett e Munger pensavam de forma semelhante e compartilhavam a mesma fascinação pelos negócios, como um quebra-cabeça que valia a pena passar a vida inteira tentando montar. Ambos consideravam a racionalidade e a honestidade as maiores virtudes de um homem. Para eles, a impulsividade e o hábito de mentir para si mesmo eram aquilo que mais induzia as pessoas ao erro. Os dois gostavam de refletir sobre as causas do fracasso, de modo a deduzir as regras do sucesso. Faz tempo que busco inspirações invertendo a equação como aconselhava o grande matemático Carl Jacob, diz Munger. Inverter é sempre a melhor saída. Ele ilustrava sua teoria com a história de um camponês sábio que dizia: "Diga-me onde morrerei para eu não ir até lá." No entanto, enquanto Munger falava isso como metáfora, Buffett levava a história mais ao pé da letra. Faltava-lhe o senso de falatismo sutil de Munger, sobretudo quando o assunto era a sua própria mortalidade. Os dois homens, no entanto, eram contagiados por uma necessidade de pregar. Munger descrevia a si mesmo como didático. Ele se esforçava para elaborar as palestras que ocasionalmente fazia sobre a arte do sucesso na vida, consideradas tão elevadoras que foram reunidas e passadas de mão em mão até que finalmente alguém as disponibilizou na internet. Ele fazia essas palestras com tanto entusiasmo que às vezes ficava inebriado de si mesmo, nas próprias palavras de Buffett, e praticamente tinha que ser arrancado para fora do palco. Munger costumava praticar sua oratória em particular, sozinho ou com ouvintes. Conversar com ele era como estar sentado no banco de trás de uma carruagem disparada. Embora se considerasse um cientista e arquiteto amador e não hesitasse em explicar as teorias de Einstein e Darwin, nem em discorrer sobre os hábitos racionais de pensamento ou avaliar a distância ideal entre as casas de um bairro de Santa Bárbara, Munger tinha o cuidado de não se afastar demais daquilo que dedicara algum tempo a aprender. Ele temia cair nas garras do que um colega da Harvard Law School chamava de complexo do botão de sapato. O pai de um colega meu pegava a condução todos os dias com o mesmo grupo de conhecidos, disse Munger. Um deles conseguira monopolizar o mercado dos botões de sapato. Era um mercado muito pequeno, mas tudo dele. Esse sujeito enchia a boca para falar de qualquer assunto que você possa imaginar. Warren e eu achamos sempre que seria um grande erro agir dessa forma. Buffett não corria risco algum de sofrer do complexo do botão de sapato, pois tinha medo de parecer desagradável ou, pior ainda, hipócrita. Acreditava que chamava de círculo da competência. Ele desenhava uma linha ao redor de si mesmo e se mantinha dentro dos 3 assuntos nos quais podia ser reconhecido como um especialista incontestável: dinheiro, negócios e sua própria vida. Entretanto, assim como Munger, ele tinha sua maneira particular de inebriar a si mesmo. Enquanto Munger era seletivo em relação às palestras, mas tinha dificuldade em concluí-las, Buffett geralmente conseguia concluir com facilidade uma palestra. Sua dificuldade estava em evitar começá-la. Ele discursava, escrevia artigos, editoriais, reunia pessoas em festa para lhe dar pequenas lições, testemunhava em processos judiciais, aparecia em documentários, dava entrevistas para a televisão e levava jornalistas para acompanhá-lo em suas viagens.
Visitava faculdades e ministrava cursos. Convidava universitários para visitá-lo. Preparava sermões para a abertura de lojas de imóveis, inaugurações de centrais de telemarketing de companhias de seguro e jantares para clientes em potencial da NetJets. Palestrava para jogadores de futebol americano nos seus vestiários, falava em almoços com congressistas, dava aulas para jornalistas em reuniões de conselhos editoriais e para seu próprio conselho de administração. E, acima de tudo, assumia um tom professoral nas cartas que enviava a seus acionistas e nas reuniões que tinha com eles. A Berkshire Hathaway era a sua Capela Sistina, não apenas uma obra de arte, mas uma ilustração das suas crenças. E por esse motivo, Munger se referia à empresa como o empreendimento didático de Buffett. Ambos se tornaram a melhor plateia um do outro desde o momento em que se conheceram no almoço em 1959, apresentados por amigos em comum. Depois de encherem os ouvidos de seus anfitriões, os dois acabaram sozinhos na mesa, tagarelando sem parar. Desde então, continuaram uma conversa ininterrupta por décadas a fio. Com o tempo, aprenderam a ler a mente um do outro, pararam de falar e levaram um papo adiante por telepatia. Mas, nessa altura, as suas outras plateias já tinham aumentado, incluindo seus amigos, sócios, acionistas, o mundo inteiro, na verdade. As pessoas saíam tontas do escritório de Buffett ou das palestras de Munger, dando tapas imaginários em suas testas e dizendo, meu Deus, diante de alguma inspiração que um dos dois tivera sobre um problema aparentemente insolúvel, mas cuja solução, olhando retrospectivamente, parecia óbvia. Contudo, independentemente de quanto eles falavam, a demanda por suas palavras não parava de crescer. Como quase tudo em suas vidas, eles consideravam aquele papel fácil e confortável, um papel aprimorado pela rotina. Mas quando insinuam que ele gosta da rotina, Buffett responde com um olhar magoado. Eu não sou um amante da rotina, diz. Agora Charlie é um amante da rotina. Munger se levantou de manhã e acomodou seus óculos antiquados de armação grossa no alto do nariz. Todos os dias, ele entrava no carro exatamente na mesma hora, colocava no banco do carona a maleta do seu pai, que passara a ser dele, e seguia de Pasadena até o centro de Los Angeles. Mudava para a pista da esquerda, contando os carros no espelho retrovisor, e então os observava passar, aguardando uma brecha. Durante anos, ele dirigiu com uma lata de gasolina no porta-malas para o caso de se esquecer de parar para abastecer, mas acabou sendo convencido a largar esse ato. Quando chegava ao centro, geralmente encontrava alguém para o café da manhã no California Club, um prédio Art Deco de tijolos amarelados e uma das instituições mais respeitáveis da cidade, encaminhando-se automaticamente para a primeira mesa da sala de jantar. Depois de apanhar um punhado de jornais na parede ao lado do elevador do terceiro andar, ele desmembrava os jornais furiosamente, como se fossem embalagens de presente na manhã de Natal, até eles se amontoarem ao seu redor. Bom dia, Sr. Munger, diziam os membros da elite empresarial de Los Angeles, fazendo reverência a caminho de suas mesas inferiores. Contentando-se caso os reconhecesse e trocasse com eles por um instante uma ou duas palavras. Munger os fitava com o olho direito. O esquerdo tinha sido perdido numa operação mal sucedida de catarata. Enquanto falava, sua pálpebra esquerda ficava ligeiramente pendurada e ele girava a cabeça de um lado ao outro da sala para absorver a cena toda. Aquele meio olhar giratório lhe dava um ar de vigilância e desdém constantes. Depois de acabar de comer seus blueberries, Munger ia para o escritório modesto e entulhado que alugava da Munger, Tallers & Olson, a firma de advocacia que ele fundou em 1962 e do qual se aposentara 3 anos depois. Escondido nas alturas do Wells Fargo Center, seu reino era guardado por uma antiga secretária, a alemã Dorothy Ober. Ali, cercado de livros de ciência e história, biografias de Benjamin Franklin, um retrato enorme do aforista e lexicógrafo Samuel Johnson, plantas e maquetes dos seus mais recentes negócios imobiliários e um enorme busto de Franklin diante das janelas, ele se sentia em casa. Munger admirava Franklin por ele ter abraçado os valores da burguesia protestante, enquanto vivia do jeito que bem entendia. Citava-o com frequência e passava os dias estudando suas obras e as dos demais mortos ilustres, como os chamava, como Cícero e Maimonides.
Também administrava a Wisco Financial, uma subsidiária da Berkshire, a Daily Journal Corporation, uma editora de livros de direito de propriedade da Wisco, e trabalhava em um ou outro negócio imobiliário. Quem quisesse bater papo com ele, com exceção da família, amigos íntimos ou sócios, se deparava com o desencorajamento de Dorothy, com suas tiradas irônicas e de duplo sentido. Munger passava boa parte do seu tempo trabalhando em prol de 4 causas. Quando tinha vontade, era capaz de fazer doações de uma generosidade quase espantosa. No entanto, por não ter exatamente um fraco pelos habitantes do que chamava de Terra dos Reclamões, a sua caridade assumia sempre a forma de uma busca darwiniana para auxiliar os demais brilhantes. O Good Samaritan Hospital, a Harvard Westlake School, a Huntington Library e a Stanford Law School eram as 4 instituições beneficiadas. Elas sabiam que o dinheiro e a boa vontade de Munger viriam acompanhados por diversos sermões, insistindo para que todos fizessem as coisas do jeito de Charlie. Ele teria o maior prazer em pagar pelos dormitórios da Stanford Law School, desde que a universidade fizesse cada quarto com exatamente tantos metros de largura, com uma janela exatamente aqui, o banheiro e tantos metros da cozinha, e construísse um estacionamento no lugar que ele indicasse. Munger personificava o antigo conceito de noblesse oblige, vinculando ao dinheiro toda sorte de condições para o bem do próprio beneficiado, é claro, pois ele sabia o que era melhor. Mesmo supervisionando dessa maneira as atividades de terceiros, Munger geralmente fechava o expediente a tempo para uma partidinha de golfe com seus camaradas do Los Angeles Country Club. Ele então se juntava à mulher, Nancy, para jantar, às vezes na casa de Pasadena que ele mesmo tinha projetado, ou, o que era mais provável, com um grupo de amigos de longa data, novamente no California Club ou no Los Angeles Country Club. Ele sempre terminava seu dia com o nariz enfiado em um livro. Tirava férias regularmente, com seus 8 filhos enteados e seus vários netos, geralmente numa cabana na Ilha Star, em Minnesota, onde, com seu pai, se tornara um pescador entusiasmado. Recebia dezenas de pessoas no seu catamarã enorme, o Channel Cat, descrito por um amigo como um restaurante flutuante e cuja função principal era o entretenimento. Em suma, apesar de suas idiosincrasias, Munger era um homem comum, de família, que gostava dos amigos e de frequentar clubes e de fazer caridade. Buffett gostava dos amigos e dos clubes, mas não estava muito interessado em fazer caridade. Sua vida era ainda mais simples que a de Munger, apesar de sua personalidade ser muito mais complexa. Passava a maior parte do tempo em Omaha, mas sua agenda girava em torno de uma série de reuniões de conselho e viagens para visitar amigos, orquestradas com regularidade e sem pressa, com as fases da lua. Passava os dias na cidade, saindo da casa na qual morava havia 4 décadas e dirigindo cerca de 2,5 km até o escritório no Kiewit Plaza, que também ocupava havia décadas, para se sentar exatamente às 8h30 atrás da mesa que herdara do pai. Uma vez ali ligava a televisão na CNBC sem som, antes de apanhar sua pilha de jornais. Olhava de soslaio a tela enquanto revirava um monte de revistas sobre a mesa. American Banker, Editor and Publisher, Broadcasting, Beverly Digest, Furniture Today, AM, Best Property Casualty Review, The New Yorker, Columbia Journalism Review, New Yorker Observer e informativos redigidos por autores que ele admirava e que escreviam sobre o mercado de ações e títulos. Em seguida, ele digeria os relatórios mensais, semanais e anuais enviados por fax, correio e e-mail pelas empresas de propriedade da Berkshire. Uma lista que ficava mais longa a cada ano que passava. Esses relatórios informavam quantos seguros de automóveis a Geico vendera na semana anterior e quantas indenizações haviam pago. Quantos quilos de doce a See's Candies vendera na véspera, quantos pedidos de uniformes de guardas penitenciários a Fast Myers tinha recebido, quantos pacotes de timeshare a NetJets estava vendendo na Europa e nos Estados Unidos, e todo o resto. Todos recarregadores de bateria, quilowatts-hora, compressores de ar, alianças de noivado, aluguel de caminhões, enciclopédias, treinamento de pilotos, mobília residencial, equipamento cardiopulmonar, chiqueiros, aluguel de barcos, corretagem de imóveis, sundaes, guinchos e guindastes, metros cúbicos de gás, bombas de sucção, aspiradores de pó, anúncios de jornal, máquinas de contar ovos, facas, aluguel de mobília, calçados de enfermeiras, componentes eletromecânicos,
Todos os números de suas receitas e despesas eram despejados no seu escritório e ele sabia muitos de cabeça. No seu tempo livre, ele se debruçava sobre relatórios de centenas de companhias que ainda não tinha comprado, em alguns casos por estar interessado nelas, em outros por desencargo de consciência. Se algum dignatário fizesse uma peregrinação até Omaha para visitá-lo, ele pegava seu Lincoln Town azul metálico e cruzava os cercas de 2,5 km até o centro da cidade, e de lá ia até o aeroporto para apanhá-lo pessoalmente. As pessoas ficavam assombradas, encantadas por esse gesto despojado, embora ele as deixasse logo em seguida, com os nervos à flor da pele, ao praticamente ignorar placas de trânsito, semáforos ou outros carros zigue-zagueando pela estrada enquanto falava animadamente. Ele justificava essa desatenção dizendo que dirigia tão devagar que, se sofresse um acidente, o estrago seria mínimo. Sempre oferecia ao convidado um tour pelo seu escritório, mostrando os seus totens, a memorabilia que contava a história de sua vida no mundo dos negócios. Então se sentava, inclinando-se para a frente numa poltrona, as mãos entrelaçadas e as sobrancelhas erguidas com simpatia, enquanto ouvia as perguntas e pedidos dos seus visitantes. Para cada um deles, Buffett oferecia a mesma espirituosidade improvisada, conselhos calorosos e decisões rápidas sobre propostas de negócio. No caminho de volta, ele era capaz de surpreender o político famoso ou o CEO de alguma companhia gigantesca ao parar para almoçar num McDonald's antes de levá-lo de volta ao aeroporto. Em meio a leituras, pesquisas e eventuais reuniões, o telefone tocava o dia inteiro. Quem estivesse ligando pela primeira vez para o número de Buffett ficava chocado ao ver seu vigoroso alô e muitas vezes se atrapalhava quando percebia que ele próprio tinha atendido o telefone. Sua secretária, a amigável Debbie Bozanek, entrava e saía do escritório trazendo mensagens das ligações excedentes. No seu aparador, um segundo aparelho tocava de vez em quando. Essas ligações ele atendia imediatamente, pois eram do seu operador. Alô, sim? Quanto? Vai em frente, dizia ele, desligando em seguida. Então retornava aos outros telefonemas ou à leitura ou à CNBC antes de partir às 5:30 da tarde em ponto de volta para casa. A mulher que o aguardava não era sua esposa. Ela falava com absoluta franqueza sobre Astrid Manx, com quem vivia num triângulo amoroso pouco convencional desde 1978. Suzy Buffett aprovava o relacionamento e, na verdade, até fizera o papel de cupido. Contudo, ele e Suzy faziam toda a questão de dizer que estavam casadíssimos, com a sua rotina de casal tão programada e orquestrada quanto todo o resto da vida de Buffett. Ao mesmo tempo, o máximo de explicações que ele dava em público sobre essa situação era que, se você conhecesse bem todo mundo, entenderia tudo muito bem. Embora de certa forma isso fosse verdade, não tinha utilidade para os curiosos, já que ninguém conhecia bem Suzy ou Astrid, nem por sinal o próprio Buffett. Ele mantinha esses relacionamentos à parte, como fazia com a maioria de suas relações pessoais. Ao que tudo indicava, no entanto, Astrid e Suzy eram amigas. Na maioria das noites, Buffett jantava, geralmente um hambúrguer ou uma costela de porco em casa, com Astrid. Algumas horas depois, voltava sua atenção para uma partida de bridge noturna na internet, a qual dedicava cerca de 12 horas por semana. Enquanto clicava seu mouse com os olhos grudados na tela e o barulho da televisão ao fundo. Astrid o deixava jogar em paz a maior parte do tempo, exceto quando ele pedia: Astrid, traga uma Coca-Cola para mim. Em seguida, ele geralmente conversava um pouco por telefone com Sharon Osberg, sua parceira de bridge e uma das suas confidentes mais íntimas, enquanto Astrid zanzava pela casa até às 10, horário de teleconferência noturna de Buffett com Edith Jane, que administrava sua resseguradora. Enquanto isso, Astrid ia ao mercado e comprava a primeira edição do jornal do dia seguinte. Enquanto ele lia, ela ia se deitar. E essa, ao que parecia, era a vida simples e comum de um multimilionário. Bom, pessoal, esse foi aí o capítulo 3 do livro A Bola de Neve, Warren Buffett, o Negócio da Vida. Se você gostou, desse vídeo, dessa leitura, não deixe aí de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam saber do nosso canal e que nós possamos ter mais livros lidos futuramente. Um grande abraço a todos, até mais!